tímido! Nós estamos em Uberaba. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, um pouco diferente, mas que vai ser uma resposta de Jesus para você. Eu quero muito que você fique conosco até o final, que você elimine distrações e viva exatamente aquilo que Deus tem para você através dessa palavra. Mas antes de começar, tá faltando 300 mil para batermos 10 milhões de inscritos. Então, se você não é inscrito no canal, bebê, se inscreve rapidinho. Se inscreve. Oh, aleluia. Curte o vídeo, comenta, compartilha e vamos para a mensagem. Ativa o sininho. Vamos começar. Meu Deus, gente, que maravilhoso essa igreja. Vamos vir. Ô, pastor Eduardo, eu vou vir gravar uma série inteira. Tem que fazer. Naquele lugar lá. Ai, eu amo Minas. Meu Deus, irmão, Minas Gerais é... Vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 7. A gente vai caminhar dentro de uma verdade bíblica e que vai nortear toda a nossa caminhada. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. Eu vou ler para você. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por conta de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios. A gente não começou ainda, mas eu quero que você saiba: Ele ouve, Ele vê, Ele desce. Vou melhorar. Ele é um Deus que sabe exatamente tudo aquilo que a gente passa. A Bíblia diz: e Ele sabia do sofrimento do povo, mas Ele não só sabe, como Ele se envolve. Então eu quero que você saiba, lindo, para começar bem: o Deus que você serve sabe quem você é, sabe aonde você mora, conhece o teu coração, ouve, vê e desce. Amém? Então vamos continuar. Deus viu um povo que precisava de socorro e que precisava de um libertador. Bom, o libertador está aqui já. Quem está ouvindo essas palavras é um homem chamado Moisés. Então, quando Deus diz: Moisés, esse é o B.O. e você é o libertador do povo que eu levantei. E aí começa a confusão. Ele diz para o Senhor no capítulo 4: e respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão que o Senhor sequer me apareceu. E disse o Senhor: o que há na tua mão? E ele disse: um cajado. Então o Senhor disse: lança em terra. E ele lançou na terra e se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão. Bom, tem mais sinais, mas a última desculpa para a gente entrar na mensagem que Moisés dá é: meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo. Eu sou lento de fala e de língua lenta. Traduzindo em miúdos, ele era gago. Agora, qual é a questão? Por que essa palavra? Por que isso hoje? Ontem de noite eu estava pensando no meu coraçãozinho que hoje eu queria ministrar algo novo que nunca falei. E eu falei para o Senhor: Jesus, eu quero que o Senhor me guie para algo novo,
porque nós entendemos a responsabilidade que carregamos. Mas acredito que quando Deus dá uma palavra, você pode caminhar com ela por muito tempo, mas hoje senti algo diferente. E aí então busquei no Senhor durante ontem, hoje, mas quando foi 2 horas da tarde, a minha esposa, a Paulinha, ela foi convidada para falar numa igreja. E ela normalmente não vai, mas ela aceitou o convite. E eu, como marido orgulhoso, queria ver ela falando. E eu assisti a mensagem do começo ao final dentro da van vindo para Uberaba. E aí, meu lindo, foi interessante porque a Paula, ela é completamente diferente de mim. Eu sou barulhento, ela é quietinha. Eu sou nervoso às vezes e ela é calma. Água e vinho. Eu amo falar. Ela, se puder escolher, ela não quer. Mas aí ela começou e ela disse assim na mensagem: para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Paulinha Leonardo. Aí todo mundo, ei! Aí ela falou: eu sou esposa do Dave Leonardo. Aí todo mundo, ei! Aí ela falou: mas eu quero que vocês saibam que eu não sou o Dave. Falei: oh, cebosa. O que ela estava dizendo? Não esperem ver o Dave em mim. Eu não sou o Dave. Eu sou uma outra pessoa. Eu tenho a minha singularidade. Isso já começou a trabalhar dentro do meu coração. Só que veja, o que me pegou foi quando ela disse: se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui. E eu sei que é verdade, porque eu já vi ela fugir várias vezes do chamado de Deus e já ajudei ela a fugir também. Já participei da fuga. Só que ela disse uma coisa, ela disse: eu estou aqui por conta de uma coisa: obediência ao Deus que me chamou. Pronto. Isso gerou algo no meu coraçãozinho. E fez lembrar de uma palavra. E eu fui dormir, sonhei com a mensagem. É coisa de crente doido. Sonhei e acordei com o coração vibrando. Porque eu comecei a entender coisas que demorei tempo para entender. Porque a maior pergunta do ser humano é: o que Deus vê em nós, não é verdade? Para usar a gente, ou para nos amar de uma maneira tão poderosa, para entregar um filho na cruz no nosso lugar. E essa talvez seja a pergunta mais importante e a que mais guarda o nosso coração da queda. É o que livra o nosso coração, que coloca temor dentro de nós. Temor que não é medo. Medo é o que está conectado ao passado. Temor está conectado ao futuro. O medo eu não faço porque tenho, mas porque já fui ferido. Agora o temor é: eu não faço porque sei o que posso perder no meu futuro. A Bíblia fala que temor ao Senhor é um princípio de sabedoria. Agora, veja, quando a gente se olha no espelho, a questão é o que Deus viu em nós, porque a gente é da pá virada. A não ser aqui Uberaba, não sei, os irmãos aqui, ai, tudo anjo, voa, estacionaram com a asa lá fora. Não, irmão, a gente é tudo vida louca. Não adianta, ser humano é ser humano. A gente acorda de um jeito, dorme de outro. A gente acorda e diz: Senhor, obrigado, tu é lindo, maravilhoso. À noite assim: eu não acredito em Deus, Deus me abandonou. Acorda, eu quero casar. À noite diz: eu quero morrer. Eu não entendo. Agora, a gente é instável. O que Deus viu em nós, e essa é uma parada que me pega, porque não é sobre o que Ele viu somente em nós para nos usar, é o que Ele viu para nos salvar. Porque talvez o que você não sabe, ou porque vivemos dentro de uma bolha do Ocidente, é saber que existem milhares de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. E você ouviu. Você não só ouviu, como foi acessado por esse amor. Esse amor te constrangeu de tal forma que te atraiu para esse lugar. E talvez você ainda nem vive o Evangelho, mas você está aqui porque foi capturado por esse amor. Veja, isso é loucura, é doido, mas é a realidade. Não merecemos. E aí eu comecei a olhar para minha esposa e tentar entender por que Deus colocou ela lá. E veja, eu não consegui chegar numa resposta tão rápido como eu gostaria.
Porque não é sobre o talento que ela expressa no palco ou a performance que ela faz. Não. Não tem a ver com isso. E isso é a mesma coisa com Moisés, é a mesma coisa comigo. Por que Deus pega Moisés para libertar um povo sabendo de toda a história que ele carrega? A história de Moisés, que pouca gente conta, é que ele foi um assassino. A história de Moisés que a gente conhece bastante é que ele foi colocado no rio Nilo dentro de um cesto de junco e foi parar no palácio e foi criado por Faraó, pela família real. Agora, o que a gente não sabe é que quando ele cresce, ele vê alguém ferindo o povo dele, porque ele era judeu mesmo sendo criado no Egito, ele perde a linha e mata e vai ser fugitivo em terras distantes. Vai para o meio do deserto. Agora veja, por que Deus pega ele, sabendo que o lugar que ele saiu é tenebroso? Por que Deus pega alguém que é gago, sabendo que ele, além de ser gago, não quer isso daí na vida dele? Que além de ele ser gago, ele tem um histórico que não dá direito para ele viver algo tão incrível. O que Deus viu em mim, o que Deus viu em você, o que Deus viu na Paula. E aí eu começo a entender que a história que vivemos é a primeira autoridade que nos libera para viver aquilo que Deus tem. Eu vou ser mais claro com você. Deus é o único que tem poder para converter maldição em bênçãos. Eu vou ser mais específico, meu lindo. Tudo que você viveu, tudo que passou, tudo que aconteceu, todo o passado, seja dolorido, seja traumatizante, seja de vergonha, Deus é o único que transforma isso em poder para a glória do nome dEle, para que a glória seja dEle. Tão lindo, eu não confio em gente sem passado. Eu não gosto de histórias perfeitas, porque elas são difíceis demais de acreditar. Agora a loucura é porque Deus escolheu alguém cheio de cicatrizes para libertar um povo cativo. Eu quero que você entenda, todas as cicatrizes que você carrega é legitimidade de Deus sobre você para liberar algo naquela área específica. Vou ser mais claro. Se você teve problemas com os seus pais, se os seus pais foram agressivos, violentos, rejeitaram você, isso é uma ferida que, quando cicatrizada, transforma você numa ferramenta de cura e um acelerador do milagre de alguém que está passando pela mesma realidade, porque você já tem o que não fazer, está tudo dentro de você. E é doido imaginar, porque eu olho para Moisés, é uma história perdida. Eu olho para minha esposa, uma gravidez indesejada da minha sogra, que nasce a minha esposa, numa casa de 5. Eu falo, Jesus, o que o Senhor viu nessa menina? Como que o Senhor tem o poder para fazer isso? Aí eu olho Moisés, um problemão gigante. Como que o Senhor pega esse homem e transforma ele no libertador de uma nação? Eu olho para a minha história e eu sei de onde eu saí. As pessoas olham e pensam, playboy. Ô, irmão. É que não dá para falar, porque senão fica todo mundo, oh meu Deus, que tristeza. Tem gente que conta testemunho que só conta a parte triste. Então eu não quero ficar contando muita coisa triste, mas só posso dizer para você, meu lar foi disfuncional a vida toda. Até os meus 17 anos, a palavra mais bonita que eu ouvi do meu pai é que eu era burro e retardado, e que eu não ia chegar a lugar nenhum. Meu pai nunca disse que me amava, nunca pediu perdão, nunca vi meu pai chorar, nunca vi meu pai dar parabéns no dia do meu aniversário. Meu aniversário é agora, 9 de abril, terça-feira. Mas quando... Obrigado. Vou fazer 34 anos. Muito botox, muita coisa. Mas eu falo, né? Eu falo. Tem gente que, eu sou natural. A boca desse tamanho. Perdão, desculpa, só um desabafo. Os filhos é um problema, né? Que vão nascer, não vão ser a cara de ninguém de casa. Aí depois a gente resolve. Mas veja, eu fui até os meus 17 anos. Eu me lembro da última cena disso, quando aconteceu. Eu tinha 16. Meu pai entrou dentro de casa, era o horário do almoço. E minha mãe falou, Hamilton, lembra do dia de hoje? Que dia que é hoje? Ele falou, aniversário do Dave. Você não vai dar parabéns para ele? Ele falou assim, não precisa, porque eu já coloco arroz e feijão na mesa para ele comer. Eu estava de costa, e eu fiquei de costa, eu não tive coragem de olhar para ele. Essa é a loucura de alguém que tem passado, porque tem tanta coisa que nos feriu,
que precisam ser ressignificadas para que Deus possa levantar algo dentro do nosso coração que sirva o nome dEle. E essa é a dificuldade nossa, porque o nosso passado é o nosso maior paralisante. O Senhor fala sobre o nosso futuro e a gente consulta o passado, e o passado não combina com aquilo que Deus fala. Porque Deus, quando Ele te encontra, mesmo sabendo o teu passado, Ele não vem de lá, Ele vem do teu futuro. Oh meu Deus do céu, vou melhorar. Lindo, Deus não tem vínculo com o teu passado. Ele não precisa saber do que aconteceu antes dele chegar. A Bíblia diz que quando nos arrependemos, a carta de dívida é rasgada de alto a baixo e lançada no mar do esquecimento. Deus não quer o teu passado, porque Deus já viu o teu futuro. Deus não te escolheu por quem você era, mas porque Ele já viu quem você vai se tornar, pelas feridas que viveu na jornada. Eu posso ser sincero, tem coisa que Deus deixa a gente passar, porque serão ferramentas de cura na vida de alguém lá na frente. Porque veja, antes de Deus escolher o libertador, Deus escolheu o povo que seria liberto. Eu vou ser mais claro para você. Deus não faz por nós, por mim ou por você. Deus faz pelo seu reino. Quando Deus escolhe alguém, não é para que essa pessoa se torne melhor do que os outros, mas para que o nome dele seja glorificado a partir dessa pessoa. E é por isso que precisamos de passado, para que o nosso coração não se desprenda da realidade. Quem tem uma história e é grato pelo que Deus fez, sempre tem um espinhozinho aqui dentro que não deixa ele esquecer que Deus é a glória, que dele é a honra, que dele é o louvor, e que somos instrumentos passageiros de um Deus eterno. Eu vou falar uma coisa para você. A gente começa a acostumar com coisas que são extraordinárias muito rápido. Mas o que a gente não pode esquecer é que os dias difíceis é que forjaram o nosso coração para viver os dias de glória e não perder o coração. Falei agora na sessão anterior que algumas memórias, elas me emocionam, porque eu consigo voltar no lugar e consigo sentir o cheiro que senti no dia. E uma das coisas durante a nossa faculdade, a nossa vida muito sofrida, eu e minha esposa pagando 2 faculdades, pagando aluguel do nosso apartamentinho, e era isso a nossa vida. E aí a gente ia no restaurante da nossa faculdade, os nossos amigos eram bem de vida, a gente era uma vida muito simples. Todo mundo tinha carro maneiro, a gente não, eu ia de ônibus. E aí, irmão, a gente ia na faculdade, no restaurante, e a gente tinha um cartão de crédito que Deus usava ele. Só quem viveu no tempo da provisão sabe do que eu estou falando. É aquela sensação que tu fica assim, Senhor, passa. Até não sair o canhoto, você fica assim, oh meu Deus. Irmão, a gente fazia assim, a gente era por quilo, a gente não escolhia e pagava. A gente pagava para saber o que a gente podia escolher. Então a gente chegava com fé, toca R$20 aí. Aí passava declinado, não aceitava. Passa 15, passa 10. Eu me lembro de um dia que deu R$5. Passou o canhotinho, saiu. E eu e minha esposa, você acha que a gente estava humilhado, que a gente estava triste? 5 pila, vamos embora. Feliz, Deus tinha dado uma provisão. A loucura é porque hoje não precisa esperar o canhoto sair. Mas o nosso coração não pode se esquecer desse dia. Porque era nesse dia que o favor do Senhor era mais necessário. Era nesse dia que o nosso coração estava mais entregue ao Senhor. Então quem não tem história que relembre, é uma vida vazia. Agora veja, quando eu olho minha esposa, eu tenho uma história dela e me orgulho do que vejo ela se tornar. Quando eu olho Moisés, eu digo, uau, Deus está fazendo algo por ele. Se Deus está fazendo algo através dele e por ele, há uma esperança sobre nós também. A primeira notícia que eu quero dar para você, e para você ficar muito feliz, de sorriso de orelha a orelha, é: você foi escolhido por Deus. Não, só 10 pessoas. Ô William, me ajuda, William. Vamos de novo. Bebê, entre milhares de pessoas, entre milhares de realidades, o Senhor olhou para você e o Evangelho bateu na porta da sua casa, e você está aqui por conta de um nome que está acima de todo nome.
E você não é obra do acaso, você é fruto de uma escolha unilateral, porque Deus escolheu antes de você conhecê-lo. Ele escolheu você. E aí, a gente entra na história e dá para começar a pregar agora. A Bíblia diz que Deus se revela a Moisés e ele fala o que vive, fala o que sente, fala o que está no coraçãozinho dele. E Deus diz: meu lindo, eu vi, eu ouvi, eu senti a dor do povo e eu estou descendo para resolver esse B.O. Mas eu vou levantar você como libertador. A primeira missão sua é ir até os anciões de Israel que estão cativos no Egito e falar o que eu falei para você. Depois é o segundo passo, você vai até o faraó e vai pedir para que o faraó liberte o povo que era escravo do Egito. Aí, quando a Bíblia diz que o Senhor fala essas palavras sobre ele, ele diz: Deus, como que eu vou fazer uma parada dessa? Essa galera que o Senhor está mandando eu falar, me viu a vida toda. E se eles me viram a vida toda, eles conhecem toda a minha história. Então, como irão crer que o Senhor falou comigo? Eu não mereço. Lindo, eu vou te falar uma parada. A sensação que nós temos e a maior dúvida é: será que Deus está conosco de verdade? Será que Deus ama a gente de verdade? Será que Deus nos conhece? E a parada é que quem precisa ver é quem já te viu. E se já te viu, tem histórias sobre você e nem sempre são boas. Eu me lembro que quando eu fui pregar na igreja, que eu fui adolescente pela primeira vez, o líder dos adolescentes que me levou foi o líder dos meus adolescentes. E eu sou responsável pela calvície dele. Aí, irmão, fui pregar, top. Cheguei na igreja, feliz. Ele me abraçou, mas antes de me passar, ele falou: quero mostrar uma foto para vocês. E aí começou a humilhação. Ele pegou uma foto minha de quando eu era adolescente. Junto com todos os adolescentes, eu estava no canto. Uma bermuda tactel. Aquela de fogo, sabe, que subia fogo assim. Só os irmãos da década de 90. Só os irmãos falando assim: eu já usei. Irmão, é só quem rebobinou fita no dedo sabe do que eu estou falando. Uns velhinhos aí, ó. Quem é os irmãos do Botox? Levante a mão aí. Possível que vocês acham que ainda a gente não sacou a bolada. Veja, ele falou assim: o rapaz que vai pregar para vocês hoje foi o meu pior adolescente. Quase que eu falei: tá bom, não precisa mais de propaganda, eu entro sem ela. E acabou com o meu filme. Irmão, e pior que quando eu era adolescente, eu tinha uma parada comigo. Todo mundo mexia, não dava nada. Eu mexia, dava errado. A última cena que eu tenho minha com os adolescentes da minha igreja foi um retiro, que tinha um cavalo do retiro. Todo mundo andou com o cavalo o dia todo, irmão. A hora que eu subi no cavalo, o cavalo endemoniou. O cavalo endemoniou, irmão. E pensou: eu vou fazer uma colisão. E bateu num carro. Irmão, parecia que uma CG tinha batido no carro. E adivinha de quem era o carro? Do pastor da igreja. Quem foi? O adolescente, David Leonardo. Irmão, era uma coisa de louco. E aí ele está dizendo aquilo e eu estou pensando no meu coração: é verdade. Eu era isso aí mesmo. Como que Deus pega alguém que é isso daí mesmo e diz: eu tenho algo sobrenatural para fazer através de você? Como que Deus faz? Eu vou te dizer, lindo, Deus sabe o que você vai se tornar e as tuas cicatrizes te habilitaram para viver o que Deus está fazendo. Eu vou melhorar. Você tem a opção de ser espectador do que Deus está fazendo na sua geração ou ser parte daquilo que Ele está fazendo. E eu não estou falando de você ser um pregador. Não, meu lindo, capaz, se você quer e isso é o seu chamado, você vai. Mas não é sobre ser um pregador, é sobre ser luz e referência aonde Deus te plantou. Agora,
Moisés diz para o Senhor: eles não vão acreditar em mim. Eles não vão. Eles me viram. Com Jesus não foi diferente. A Bíblia diz que quando Jesus está fazendo milagres, alguns dos homens da cidade dele dizem: esse daí não é o filho do José e da Maria, que a gente viu crescer aqui? E agora ele está fazendo milagre? Só que aí a Bíblia diz que o Senhor fala com Moisés o seguinte: Moisés, você está com um cajado na sua mão? Joga esse cajado no chão. E quando ele joga o cajado no chão, você leu comigo, o cajado se transformou em uma serpente. E aí o Moisés fugiu e Deus diz: não, Moisés, agora pega pela cauda da serpente. E quando ele pegou, virou um cajado novamente. E aí o Senhor deu outro sinal, ele falou: Moisés, coloque a mão dentro da túnica. E quando ele colocou e tirou, a mão dele estava leprosa. E aí o Senhor disse a ele: coloca de novo a mão. Ele colocou, saiu, estava curada. Ah, meu Deus do céu. Ele está dizendo: Moisés, esses são os sinais que você vai fazer na frente dos anciãos, e eles terão a certeza que eu sou contigo. É lindo. Ele não só escolheu você, ele é contigo. Ele é contigo. Eu me lembrei daquela música: ele é contigo. Ele é contigo. Irmão, eu acho maravilhoso isso, porque me dá esperança. Ele não só escolhe e deixa, ele escolhe e fica. Ele fica no lado, capacitando, sabe, guardando, livrando e apontando o caminho. Agora veja bem, quando ele faz isso, ele tem agora uma resposta: Deus está comigo. Era para ser o suficiente. Mas daí ele falou para o Senhor: mas tem um BO aí que o senhor talvez não está ligado não. É que eu sou gago. Eu imagino Deus assim para Moisés: por que eu escolhi ele mesmo? A gente é insuportável. A gente vê o cajado transformar numa serpente, a serpente num cajado, a mão leprosa ser curada, e a gente ainda está dizendo que o segredo é a gente. Quando eu digo para o Senhor que eu tenho um problema, eu estou dizendo para Ele: o segredo não é o que você vai fazer, é quem eu sou. Porque a gente acredita que Deus nos usa mediante as nossas habilidades. Não, irmão, Deus não depende da tua performance. Deus não depende de quem você é. É o que Ele é que transforma a tua história. É o que Ele é que muda a sua vida. É diferente da nossa expectativa. Irmão, sabe qual que é a parada? É que a gente cria um estereótipo do que é o padrão para um tipo de função. Deus não está nem aí com o estereótipo. Deus não está nem aí. Irmão, posso falar uma palavra para você? Deus é uma coisa estranha. Deus tinha 50 milhões de pessoas melhores e escolheu você. Tinha gente mais inteligente, mais capaz, mais bonito. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Não se acha. Porque a gente acredita que Deus nos escolheu porque a gente tem alguma coisa escondida aqui que uma hora vai aparecer. Não, não. Ele nos escolheu porque Ele é bom. Ele nos escolheu porque Ele é poderoso. E aí quando Moisés diz: eu sou gago, eu imagino Deus assim: querido, tu acha que isso é novo? Você acha que eu desci para escolher um gago sem saber que ele era gago? Quando a gente apresenta para o Senhor o que a gente nos falta, Ele está dizendo: quem perguntou? Sabe aquela lista de quem perguntou que não tem ninguém? É isso. Aí a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: mas quem é que disse que as palavras virão de você? Você vai abrir a sua boca e eu colocarei nela as palavras. Não, irmão, isso não aconteceu só com Moisés, isso aconteceu com Jeremias. Quando Deus fala para Jeremias a missão que ele iria carregar,
A primeira coisa que ele diz para o Senhor é: mas Deus, eu sou jovem demais e eu não sei falar. Aí Deus diz: não, Jeremias, relaxa, eu não vou enviar você sem antes colocar as palavras dentro do teu coração. Você vai abrir a boca, mas serão as minhas palavras. Oh, lindo! Eu quero que você saiba, quando Deus escolhe, Ele fica presente, e o que você vai lançar não é a partir de você, é a partir dEle. E aí, meu lindo, muda o jogo. Muda o jogo porque a gente tira da nossa performance, a gente tira do nosso ego, a gente tira do nosso orgulho, porque o maior refém do homem não é o diabo, é o orgulho. É o orgulho que faz mal para a gente. Sabe qual que é a maneira? É que quando você vai desfrutando da graça de Deus, você começa a entender que você não tem como semear o suficiente para colher o que Ele te dá. Eu vou ser mais claro com você. Eu, Dave, posso falar por mim, eu não mereço o que eu vivo, nem a pau. Não plantei o suficiente, não sou merecedor, não há nada em mim que me torne melhor do que alguém, nada. E sabe o que é bom eu lembrar disso? Porque todas as vezes que Deus faz a partir de, eu me lembro quem eu sou e o que Ele tem poder para fazer. Isso defende o nosso coração a longo prazo. Não é sobre o dom, é sobre o chamado. Não é sobre a habilidade, é sobre a graça derramada sobre Jesus. E graça, no sentido mais puro, é favor imerecido. Então deixa eu ser claro, bebê, você não merecia estar aqui hoje. Você não merecia ouvir essa palavra. Você não merecia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você não merecia ser escolhido por Ele. Você não merecia. Mas Ele olhou para você com um olhar de amor e misericórdia e falou: eu vou descer. Eu ouço, eu vejo, eu sinto, eu desço. Aí a gente chega na parte aonde a decisão que tomamos mediante o que ouvimos muda o futuro que a gente vai viver. Por que é isso? Você pode saber do plano que Deus tem para você e nunca viver. Você pode viver uma vida toda se alimentando de vídeo. Você pode viver uma vida inteira indo na igreja e no final dela não ter fruto nenhum. Porque não é sobre o que você vê, não é sobre o que você ouve, não é sobre a dinâmica da tua rotina, é sobre o nível da tua entrega. Então é sobre o que você faz e que precisa passar por cima do teu orgulho para viver o que Deus quer sobre você. Veja Moisés, ele diz: Senhor, eu sou gago. Aí Deus diz: não vai ser tu que vai falar, bebê, relaxa. Só que aí Deus diz outra coisa, e o que ele diz fica ainda mais gostoso de ter fé nessa palavra. Ele diz assim para Moisés: ô Moisés, deixa eu te perguntar uma parada, você não tem um irmão? Ele disse: tenho. Qual é o nome dele? Arão. Então, príncipe da montanha, se o Arão é bom na fala, e ele é, o que você não conseguir falar, passa para ele. Ai, meu Deus. Meu Deus, irmão, como assim? Eu vou ser mais claro. Nessas horas do campeonato, o pessoal da sessão extra estava pendurado no teto já, falando assim: ah, meu Deus! Irmão, sabe o que significa? Vou lembrar você, Ele te escolheu, Ele permanece com você, Ele usa você, e aonde te falta, Ele coloca gente para suprir as falhas e faltas que você tem. Ai, meu Deus, meu lindo, Deus quando fez você, Ele já fez o contraponto. Aleluia. O que te falta sobra em quem Deus colocou perto de você. Irmão, vou falar uma parada, eu minha esposa, irmão, nós dois é a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente, o sonho meu é ser ela e o sonho dela é ser eu, porque ela quer falar assim, e eu quero ter a paz de espírito que essa mulher tem. Irmão, o pau pode estar torando, a guerra, a confusão, tiro, bomba. Você olha para ela e está assim, ó, de boa. Ela resolve crise de um jeito que eu não sei resolver.
O problema com o colaborador, quando a gente tem em qualquer uma das empresas, é ela que faz, irmão. Porque se eu fazer, eu mato todo mundo. Eu já começo a não estar demitido. Parece o Roberto Justus, está demitido. Ela não, ela dá uma volta. E quando ela termina, é a pessoa que diz: eu quero ir embora. Não sou digno de estar nesse lugar. Ela tem uma parada. Então veja, o que me sobra, falta. E o que lhe sobra nela, falta em mim. E por isso que Deus é bom demais. Porque a gente é perfeito quando está junto e incompleto quando está separado. Os irmãos solteiros estão tudo assim, ó: Senhor, eu sei que tu me sonda. Quem é casado, levante a mão. Você vê que é um meio. Quem é solteiro? Você percebe que é um mais animado, mas tem desespero pro fundo, você vê? Solteiro levanta a mão assim, ó. Vai que hoje é o dia que Deus vai mudar o cativeiro dele. Então assim: eu tô aqui, Senhor, eu tô pronto, vai! Mas eu vou falar uma coisa pra você, lindo. Quando a gente fala de completar, não estou falando só de um cônjuge. Estou falando de irmãos que Deus envia no meio da nossa jornada, que são suporte para os dias de dor, que são suporte para os dias de angústia, que são pilares da nossa fé, que quando a gente está fraco é eles que nos levantam, que quando a gente está sem fé é eles que colocam a mão sobre nós e oram sobre a nossa história. Gente, isso é o presente e o favor do Senhor para que uma coisa aconteça: a missão prossiga para o alvo. Então, lindo, eu quero que você entenda, a escolha é sua. Ou você se torna espectador do que Deus está fazendo na sua geração e se resigna nas desculpas que você criou para não viver o que Deus tem para você, ou você passa por cima do teu orgulho, reconhece que você é insuficiente, que sem Ele não dá, e diz a seguinte coisa: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou melhorar. Deus não escolhe os melhores, Deus escolhe os disponíveis. Eu vou ser mais claro, lindo. Se Deus fosse escolher os melhores, eu não estava pregando para vocês. Eu sou, irmão, eu sou problema. Eu tenho TDAH. Já começa por aí, irmão. Eu já não deveria estar nem aqui. Eu sou hiperativo. Eu sou sistemático demais. Eu tenho uns problemas nos extremos. É só Deus na minha vida. Aí Deus olhou e falou assim: acho que eu vou usar esse menininho aí. Aí todo mundo: pra quê? Acho que ele vai pregar minha palavra. Todo mundo assim: pega outro. Irmão, o problema de quem pensou. O negócio é o que Deus olhou e viu e eu não enxerguei. Aleluia. Deus diz: eu quero, eu também quero. Sabe qual que é a loucura? É porque eu fugi a vida toda dessa parada de viver sobre o negócio de Jesus, esses trem de fé, que eu não queria. Irmão, só pra você ter uma noção, eu fui o primeiro da família a fazer faculdade. Venci na vida, fiz direito. Eu e minha esposa formamos juntos. Aí, Deus, irmão, Deus, eu imagino, Deus. Eu acho que Deus, ele deve morrer de rir de nós. Ainda bem que ele ressuscita sempre, mas ele fica assim: mas é tonto, né? Com 5 anos da minha vida na faculdade, passando humilhação, sofrimento, decorando coisas que eu nunca ia usar na vida, e lendo que eu nunca ia precisar. E daí, irmão, no dia da formatura, irmão, chamaram eu para fazer o discurso da formatura. Irmão, eu tenho um problema, lembra? Eu não consigo escrever as coisas que eu vou falar, tem que falar do jeito que tá, tem que fluir. E aí eu subi para fluir, que ia pá, beca, tal, aquela parada toda. Minha família formou o primeiro burro que se forma da casa. Irmão, não tinha ninguém na geração que veio antes, nem pai, nem vô, nem tio, nem nada. Era o primeiro. E aí eu tô aqui, 400 alunos se formando junto comigo, e eu começo a dizer: daqui sairão promotores de justiça. Uau, todo mundo. Advogados incríveis que vão mudar a lei do Brasil. Uau, nem mudava a lei, porque não é eles que mudam. Eu estava empolgado, irmão, o povo estava vibrando.
e daqui vão sair juízes, e o povo, minha esposa queria ser tadinha. Só que enquanto eu falava isso, o Espírito Santo falou no meu coração, e daí vai sair um pregador da minha palavra. Glória a Deus, porque não é você, né? Estudou 5 anos para ouvir isso no último dia. Irmão, eu me lembro que eu comecei a chorar na hora. Eu nem sou chorão. Eu já comecei a chorar. E todo mundo emocionado. Que lindo, que discurso maravilhoso. Eu assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo agora? Aí, irmão, eu desço do palco e falo para minha esposa, nós se lascamos. Ela não entendeu nada. Eu falei, eu te explico depois. Quando nós chegamos em casa, eu falei para toda a minha família, eu falei, mãe, é o seguinte, não vou advogar. Ela mesmo, como assim? Eu falei, Deus falou comigo enquanto eu estava falando, ela assim, ó. Aí, olha que maneiro. Eu abri mão e comecei a viver o que Deus queria. Só que sabe qual que é a parada? Não começa grande, não começa extraordinário, não começa lindo, começa pequeno, começa nos dias de dor, começa em lugares que ninguém quer ir, é uma parada que não dá para explicar. E aí quando eu comecei, as pessoas diziam, vai passar fome, vai passar vergonha, não vai prosperar, vai fazer vergonha. Me lembro de que meu avô falou, que absurdo, você ia trabalhar de terno e gravata, agora está vendendo sacola para pagar a faculdade, para pagar coisa da faculdade ainda. Eu fiz CS. Eu tinha 18 meses, irmão, depois de me formar para poder pagar essa faculdade. Eu passei 18 meses falando assim, Senhor, o que eu vou fazer? Está acabando os 18 meses. E sabe o que mudou o coração da minha mãe? E que ela me liberou para viver o meu chamado? O dia que eu preguei na igreja que colocaram a minha foto de adolescente. Não, você não ficou feliz, eu vou dizer de novo. Minha mãe estava em crise porque ela viu um filho se formar que não ia viver o que ele havia estudado. E isso perdurou no coração dela e ela dizia, filho, tenta fazer pelo menos uma parte. Eu, mãe, eu não consigo, o chamado é maior do que eu. E aí no dia que eu estava pregando na minha igreja, que eu fiz o apelo no final, e adolescentes que cresceram comigo aceitaram Jesus naquele dia. Foi uma das cenas mais prazerosas da minha vida com o Senhor, porque a minha mãe veio na minha direção no corredor da igreja, que eu me criei quando era criança. Me abraçou e falou, filho, a mãe só veio te dizer uma coisa, tu não é um advogado, tu é um pregador do evangelho, e a mãe te abençoou para você viver o seu chamado. E o tempo passou, e hoje eu estou aqui em Piracicaba, Uberaba, Piracicaba é semana que vem, se vocês quiserem ir, os irmãos, tudo Uberaba. Foi uma pegadinha. Eu tenho uma deficiência, eu posso justificar. Ai, mãe, eu nunca aprendo, eu não canso de fazer gafe. Quer ver mulher grávida mesmo? Tá louco? De vez em quando eu engravido gente que não tá. Aí, meu Deus, gente, onde eu estava mesmo? Ah, tô aqui, Uberaba. Uberaba, quem falou Piracicaba errou. Piracicaba é semana que vem. Estamos em Uberaba. E eu tenho uma palavra para você que já foi liberada. Só que é a decisão que você toma que muda como você vai sair desse lugar. Sabe qual é a loucura de tudo? É porque toda essa mensagem é possível por um princípio básico. Como assim? Eu vou ser bem claro. Nada disso pode acontecer se Deus não entrar na história. Eu vou ser mais claro. Não tem como viver nada disso se você estiver distante do Senhor. Não tem. Então, espectadores ou partes do que Deus está fazendo, a questão é, se quero viver o plano de Deus, se quero viver a vontade dEle, sei quem eu sou e que não mereço, eu vou ter que me colocar numa brecha, seja no deserto, seja em qualquer lugar, que Deus vai te encontrar. Eu vou ser específico, Deus nunca pegou um rei de férias, Deus nunca levantou um profeta na Disney, sempre foi nos desertos, sempre foi nos dias de angústia, sempre foi nos dias de provação, que o Senhor escolheu para tirar daquele lugar. Mas a gente tem que se colocar. O que isso implica é porque muda a realidade da noite que vivemos. Porque começamos dentro de uma missão,
mas se meu coração não for dele, a missão não tem nem como começar. No Velho Testamento, Deus escolhia quem ia. No Novo Testamento, é a gente que escolhe se vai. Porque a Bíblia diz: Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz e abrir a porta, Ele então entrará e fará morada. Isso aí, meu lindo, é uma parada de um Deus que respeita você. É doido, não é verdade? A gente assim, não vou abrir. Então tá bom, vou esperar. Permanece batendo, permanece chamando. Talvez, irmão, já é a 30ª mensagem que você ouve, o coração está assim, ó. Cara de glúteo ainda. Não é para mim, é para você. Aliás, fala para quem está perto de você, fala assim: é tudo para você, tá? Se você obrigou alguém a vir que não queria, fala assim: você se lascou, você não vai mais embora daqui. Irmão, vocês acham que eu não sei dos B.O. tudo que dá? Tem marido que não queria estar aqui, a esposa falou: você vai. Você vai. Penteou teu cabelinho, te trouxe e falou pior, falou: se você não for, esse corpinho não vai estar para jogo no final de semana. Sou casado, bebê, eu sei o que rola. E os amigos? Eu não vou. É absurdo pagar para ouvir o evangelho. O evangelho é de graça. Você pagou para não viajar. Caro, tudo caro, muita gente, caro. Ei, vou falar uma coisa pra você. A gente achou a conta, relaxa. Mas você tá aqui, acabou, meu lindo. Você entrou, caiu no golpe. Isso aqui é tipo pirâmide, irmão. 1 leva 2, 2 leva 4, 4 leva 8 e assim pega. Sabe por quê? Porque hoje o evangelho que te alcança e que entra no teu coração não muda só você, mas a vida de quem vem depois, a vida dos teus filhos, a vida dos filhos dos teus filhos. Aleluia! A parada mais prazerosa. Lembra aquele culto, pastor, que a gente estava junto lá? O pastor que estava falando, que é um cara que eu amo muito, falou assim: eu sou a 4ª geração de ministros do evangelho da minha família, e eu estou aqui dentro do meu coração. Que inveja! Porque eu nasci numa família totalmente desestruturada, e aquilo me doeu durante muito tempo. Mas naquele dia que eu reclamei no meu espírito, dizendo: Senhor, por que eu não? Aí o Senhor falou para mim: fica tranquilo, você é a primeira, mas os teus filhos serão a segunda, os teus netos serão a terceira, os teus bisnetos serão a 4ª. Alguém tem que começar. Aleluia! Que seja você, meu lindo, que vai mudar a vida da geração que veio antes e vai transformar a geração que vem depois. Vou falar uma parada maneira. Quando a gente entrega o nosso coraçãozinho para Jesus, a gente não muda só a nossa realidade, a gente muda quem vem depois. Eu nunca ouvi "eu te amo" do meu pai. Meu pai nunca pediu perdão, era uma loucura. Essa é a realidade. Meus filhos, todo mundo ouve que ama. Todo mundo já foi pedido perdão alguma vez. Eles já viram eu chorar, nós oramos juntos, sentimos a presença de Jesus juntos. E tudo aquilo que eu não vivi, eles estão vivendo. Parece besteira, mas quando eu levo eles no colégio, que eu olho onde eles estudam, eu choro de alegria. Porque quando eu era garoto, nem sonhar um colégio daquele eu podia. Os meus filhos estudam nesse colégio. Não, eu quero que você compreenda que não mudou a minha vida. Mudou a vida de milhares de pessoas. Mudou a vida da minha família, mudou a vida dos meus filhos, mudou a vida de milhares de pessoas que eu nunca olhei nos olhos, que eu não sei quem são, mas que estavam para tirar a vida e por conta de uma palavra na hora certa não tiraram. Casamentos restaurados, vidas restauradas. Deixa eu falar para você, quando você toma uma decisão, tem gente que está esperando você tomar, que serão transformados através de você, curados através de você, viverão milagres sobrenaturais através de você, porque antes de Deus te escolher, Deus escolheu o alvo que você atingiria. Eu vi, ouvi, senti, desci. Duas perguntas, uma resposta. A primeira é para você que nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você já ouviu milhares de mensagens, você acha maneiro, fofo, mas você nunca viveu essa realidade do evangelho na sua vida. Então deixa eu falar, meu lindo, hoje é o dia para você.
Mas Dave, eu sou ruim. Prazer, também sou. Se a gente fosse bom, não precisava de um Salvador morrer na cruz no nosso lugar. Não precisava. Ele só morreu porque pecamos e destituídos fomos da glória do Senhor. Mas o amor e a misericórdia dele nos envolveu na cruz do Calvário. E aquele que confessa o Senhor o confessará perante o Pai. Aleluia. E sabe, não tem que pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Foi com sangue precioso. Mas Dave, eu acredito em Jesus, mas eu acredito em mais um monte de coisa. Esse é o problema. Porque quando você não sabe no que crê, quando precisa não sabe para onde corre. Ou corre em vários caminhos e não chega em lugar nenhum. A primeira coisa que você descobre quando conhece Jesus de verdade é que Jesus é suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa. Agora veja, eu preciso ser sincero com você. Para tomar essa decisão não tem que mudar nada. O evangelho é: vem do jeitinho que você está, cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Mas as letrinhas pequenininhas do contrato, as grandes dizem: vem, as pequenininhas dizem: mas se eu entrar, eu entro do jeito que você está, mas eu não te deixo do jeito que você é. Irmão, eu me lembro que eu fui me mudar para uma casa que os donos tinham o zoológico dentro. Era uma casa temporária que nós íamos ficar 10 meses. Irmão, tinha pelo de gato em tudo. Antes de eu entrar, eu pedi para a galera: entra na frente, tira tudo, limpa, esteriliza, tira os gatos tudo daí de dentro. Irmão, saiu tanto pelo que tinha para 18 gatos peruca. Saiu. O peruca mexeu com... Irmão, você acha que Deus entra dentro de você e consegue conviver com as sujeiras que você escondeu aí dentro? Quando Ele entra, bebê, é uma confusão dentro de você. É sujeira para o lado, pecado para o outro. Foge! Que Ele chegou. E aqui ó, vapo, vapo, vapo. Ele lava, esfrega. Só que daqui uns dias você vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer mais. Porque a mudança que Deus promove no homem é diferente do que a religião tentou a vida toda. A religião transforma o homem de fora para dentro. Jesus transforma o homem de dentro para fora. E essa é a transformação mais poderosa que um ser humano pode viver. Porque ela é orgânica. Quando você vê, não vive mais do jeito que vivia. Não fala mais do jeito que falava. Não anda mais com quem andava. Porque isso é uma parada, irmão. Você vive uma vida normal. Ninguém não sente nada, não vê nada. Só que quando Jesus entra, o teu olhar faz assim, ó, pá. Tem gente que andou com você a vida toda que vai chegar perto de você e vai dizer assim, coisa ruim. Empatou você, atrasou você, te desmotivou, te desencorajou, tirou você do destino que o Senhor tinha. Mas agora Jesus entrou. Ninguém fica te enganando quando Ele chega. Os teus olhares abrem, entende? Alguém falou para mim esse dia: eu aceitei Jesus, minha vida piorou. Eu falei: nossa, marketing bom. É que não é que a vida piora, é que os nossos olhos se abrem e a gente consegue ver a lama que a gente estava afundado. Entende? Então, bebê, essa é a primeira pergunta. É para você que quer reconhecer de uma vez por todas que Ele é o teu único, legítimo, suficiente Salvador, e que você é o pecador que Ele foi para a cruz para resgatar. A segunda pergunta é para você que já foi do time. Já viveu coisa linda com Jesus, já caminhou com Ele, já desfrutou de tanta coisa boa, mas foi embora e fugiu da presença dEle. Volta para casa. Posso falar uma parada para você? Você veio aqui hoje, e aí você entrou aqui, errou, né? Porque entrou numa igreja, você não devia nem ter vindo. Aí entrou bolado. Ai, quero ver. Aí o Zé começou a cantar, você já desarmou, desjuntou, já começou a escorrer rímel, começou a escorrer, a tua cara toda foi embora já. Posso falar uma coisa para você, lindo? Isso é saudade. Então volta para casa logo.
Não fica mais nem um dia longe. Irmão, você está aqui. Sabe qual que é a loucura de ouvir uma verdade? É que você se torna inexcusável dela. Você nunca vai poder dizer que não sabia. Então agora você sabe. Ele escolheu você. Ele está com você. Ele vai com você pelo caminho. Ele não te desampara. Mas tudo começa quando você abre a porta. Entra, Senhor. Governa todas as coisas e faz tudo novo. Amém? Pronto. Vou perguntar. 2 perguntas e uma resposta. Se a sua resposta for sim, você vai levantar as mãos. Fui bem claro, fui bem conciso e não quero ameaçar ninguém. Eu gostaria, mas não precisa, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Só que veja, eu também não vou fazer promessas infundadas para você, porque não é sobre o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez por você, na cruz do Calvário. Tudo o que vimos Ele já fez, Ele já ouviu, Ele já viu, Ele já desceu, já está tudo consumado, agora só falta você. Pronto. Vou perguntar no 3, você levante a mão se a sua decisão for sim. Aí a gente ora, faz a maior festa que esse lugar já viu. E amém? Então pensa bem aí para levantar a mão. Não fique empolgado não, pensa bem. 1, 2. No 3 levante a mão quem está tomando a decisão. Só quem está tomando a decisão. 1, 2, 3. Irmão, vamos cancelar a primeira vez. Muita gente levantou a mão. Não, vamos diminuir o número. Nem sei se tem tanto espaço no céu para Uberaba. Irmão, senão a gente também tem que mudar o nome do evento. De Seminário Novos Caminhos e Encontro de Desviado 2024. Ô Lino, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não quero que você se empolgue. Eu quero que você tome uma decisão convicta. Porque se você tiver caráter, amanhã de manhã quando acordar vai ter uma voz dentro do teu ouvidinho dizendo: você não é mais o mesmo, uma obra está começando na sua vida, o Senhor é contigo e Ele não vai te abandonar. Meu lindo, acabou. Sabe qual que é a loucura? Você nunca mais vai conseguir fugir. Irmão, se eu tentar desviar hoje, acabou a minha vida. As velhas vão me pegar do ciclo de oração, aquelas velhinhas do coque, elas vão me achar em qualquer buraco que eu me enfiar, irmão. Não adianta, chega uma hora que a gente ouviu tanto da verdade que não consegue mais fingir que ela não é real. Acabou. Então pensa bem, é melhor você falar: deixa quieto, não quero mudar, mas cuidado para não morrer. Você vai ficar de pé se a sua decisão permanece igual. Por quê? Porque eu quero fazer confusão mesmo. Ninguém entende, todo mundo fala assim: deixa na primeira. Eu falei: não, tem que dar double check. Prova real. Porque eu não quero ver você empolgado hoje e vivendo a mesma vida amanhã. Eu prefiro você hoje de maneira consciente dizendo: eu quero, mas daqui um ano, quando a gente voltar para Uberaba, você dizer: a minha vida foi transformada, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha casa, Deus mudou a minha família. Se a sua decisão permanece, no 3 fique de pé. 1, 2, 3. Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama. Faz o seguinte: quem está sentado, levanta para não ficar chato. E melhor, se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, eu quero que você dê o melhor abraço que você pode dar, o melhor beijo que você pode dar e fale no ouvido dela: essa é a melhor decisão da sua vida. Mas agora eu sou filho de Deus.
mas agora eu sou filho, filho de Deus. Levanta a mão pro céu. E mas agora eu sou filho, filho de Deus. Eu vaguei e eu vaguei o mundo. Só tem você, só falta, mas agora eu sou filho, filho de Deus. Nós vamos orar agora e só quem está tomando a decisão, fecha os teus olhos. Repita comigo uma oração e no amém a gente faz festa. Quem está tomando a decisão, olhinhos fechados, diga: Senhor Jesus. Uau, que delícia. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Reconheço que tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos! E temor, mas